Boa noite. Mais um dia, hoje é o 14º dia, 2 semanas já no foco minimalismo digital. O que eu tenho visto essas 2 semanas foi o seguinte: eu consegui diminuir bastante. Não zerei, né, do meu objetivo final, que é usar a mídia online apenas para trabalho. Eu ainda não consegui. Não estou conseguindo. Alguns dias eu consegui, outros não, certo? Mas eu diminui bastante. Já estou conseguindo ter uma certa constância e encarando isso assim, não mais assim como um peso, uma coisa bem difícil, mas algo que pouco a pouco vai se tornando natural. Hoje foi um dia bem corrido mesmo, até o meio da tarde, assim, sem parar. Mas o legal, o bom, é que eu começo a minha rotina matinal muito cedo. Então, a minha parte da manhã eu consigo fazer o básico de exercício, de oração, de reflexão, de escrita. Consegui ler bastante hoje também, né? Assim que toda essa rotina de trabalho minha passou na parte da manhã, consegui dormir um pouco, descansar, porque eu tava com muito sono, porque a parte da manhã, até umas 3 horas, foi só atendimento, atendendo cliente, atendendo ligação, atendendo presencialmente. Foi puxado, mas como eu disse, eu já tinha feito minha rotina matinal, que é o básico do meu dia, que eu consigo ali realizar ali tudo que eu me proponho a fazer no dia, eu consigo realizar na rotina da manhã. Então, se por acaso o dia for muito conturbado e eu não conseguir, eu posso finalizar o meu dia com, com louvor, né? Porque eu consegui terminar tudo que eu tinha proposto em questão do minimalismo digital. Hoje eu li um pouco do livro, do Cal Newport, Minimalismo Digital, né? E o que me chamou a atenção no livro foi o seguinte: que ele estava usando exemplos, né, de pessoas que elas não apenas conseguiram assim usar truques, usar alguma dica ou desligar a notificação do celular, sabe? Algo assim que, que pode ser burlado, né? Eles conseguiram realmente alterar a rotina, simplificar ao máximo o uso, né, de aplicações, de tempo de tela, tempo de uso do celular. E assim, o que eu percebi foi o seguinte: dos exemplos que ele usou, foi porque as pessoas usaram apenas aqueles aplicativos que faziam sentido para elas. Uns para trabalho, outros para lazer, mas eles reduziram ao máximo o uso de aplicações e, e acabou que a vida deles foi, né, eles conseguiram transformar a rotina digital deles em algo aceitável e saudável. Então, eu uso um exemplo lá, por exemplo, uma falsa mudança, né? Um falso sistema, que seria a pessoa que tem mais de 100 aplicativos no celular
e desligar as notificações, né? O que aconteceu? Essa pessoa, ela realmente o celular dela vai ficar mais silencioso, mas ela tem mais 100 aplicações, entende? Então, imagina se cada aplicação toma o tempo dela por 30 minutos, por 15 minutos. Essa pessoa ficaria o dia inteiro ou passaria a semana inteira de frente da tela. Então, pouco importa se ela desligou as notificações, ela ainda tem 100 aplicativos no telefone, né? Ou seja, ela vai passar ali a rotina diária dela inteira e a semana inteira conectada aos seus aplicativos, né? E isso não é saudável. Então, o exemplo bom que ele usou foi uma pessoa que criou um sistema, né, de acesso ao Facebook, e para não ficar ligada em notificações e anúncios, essa pessoa ela reduziu ao máximo o número de amigos, né, no Facebook, e focou apenas naqueles que faziam parte do seu trabalho, que era o porquê dela usar o Facebook, certo? Então, nesse ponto fez sentido para ela, porque ela conseguiu permanecer no Facebook para acessar seu grupo de trabalho. E aquilo realmente foi eficiente para ela e fez com que ela diminuísse drasticamente, né, o seu tempo, né, ocioso, né, e ela conseguiu ter mais tempo para fazer outras coisas, conseguiu ter mais tempo para trabalhar e precisava usar a ferramenta, mas não queria usar a ferramenta, não queria, como eu posso dizer, ela não queria ser capturada a sua atenção pelo aplicativo. Então ela reduziu drasticamente e conseguiu conciliar a sua vida com o uso do aplicativo. Então acho que esse é o ponto. Não é fechar os olhos e não usar mais o celular, e não usar mais a internet. É simplesmente achar o ponto de equilíbrio, né? E usar as aplicações de acordo com os valores que você tem na sua vida real, né? E não apenas usar um aplicativo ou um site, qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de mídia, apenas como um breve benefício, mas que seja uma coisa assim que faça realmente sentido para você e que não ocupe, né? O tempo de tela não ocupa o espaço que você poderia estar dedicando a passar mais tempo com a sua família, a prejudicando a sua atividade física, roubando a sua atenção e fazendo com que você sinta que é uma escrava daquele dispositivo, entendeu? A aplicação, como eu disse em vídeos anteriores, as aplicações são boas. A mídia é proveitosa, ela agiliza muita coisa, ela ajuda em muito no nosso dia a dia, mas nós precisamos nos impor limites, né? Sempre tem que ter um limite para que aquilo não se torne algo que atrapalhe o seu dia, né? A mídia que foi criada com uma boa intenção para te ajudar, ela te influenciar negativamente e atrapalhar a sua vida. É isso que eu julgo inaceitável na minha rotina. O meu alvo final é ter a internet e usar aplicativos que facilitem o meu dia, me ajudem, facilitem os meus trabalhos e só.
Esse é o meu objetivo final. Mas eu já estou reduzindo drasticamente o número de aplicativos. Já estou reduzindo no tempo de tela, procurando fazer mais atividades ao ar livre, a ler mais, a escrever mais, a estar praticando mais exercício, a estar passando mais tempo fora, né, das quatro paredes, né? Porque é isso, se você permanece muito tempo dentro de casa, acaba que bate o tédio, bate aquela, aquele tédio, aquela preguiça, e o seu cérebro, uma hora, ele vai te dominar. Ele vai te fazer escolher a opção mais fácil, né? A opção que gasta menos energia para ele, que é o quê? Ficar de maneira passiva diante de uma tela, assistindo qualquer coisa para o tempo passar, né? Então, nosso cérebro, ele, se não for educado, ele vai assumir a dianteira. Mas voltando, então, eu estou achando o livro bastante interessante. Agora, próximo assunto do livro, eu acredito que seja os princípios do minimalismo, né? Então, vou ler e depois vou passar o meu parecer sobre o que eu compreendi, do que eu achei proveitoso. E hoje também foquei, como eu disse, no trabalho, né? Foi bastante corrido. E busquei também passar o tempo um pouquinho aqui no meu quintal, né? Gastando um pouco de tempo fora de casa, fora das quatro paredes, não fazendo nada em especial, apenas saindo, né? Saindo da caixa um pouco, que é a nossa casa, que permanecer deitado, né, em sofá, estimula aí a buscar entretenimento fácil e barato, que a televisão e o celular. E está tão arraigado na nossa, no nosso subconsciente, na nossa mentalidade básica, que a gente faz isso às vezes sem ver. A gente simplesmente pega o celular e o controle e liga e age de maneira automática. E o que eu procuro é agir de maneira autônoma, independente. É ter as minhas horas no meu controle, sob a minha direção. Que eu possa gastar o meu tempo e a minha energia de maneira intencional, né? E de maneira direcionada a me ajudar e a me favorecer. E não deixar que as coisas aconteçam e permitir que a tecnologia molde o meu comportamento, o meu emocional e o meu racional, né? Permitir que eu seja comandado, essa é a palavra, comandado como um fantoche, né? É isso que a maioria de nós é hoje, é um fantoche da tecnologia. E as grandes empresas, elas gastam bilhões em pesquisas, em estudar o comportamento, para saber como que eles podem fazer com que as pessoas consumam mais, estejam mais conectadas, interajam mais e gastem mais energia, né? Como prender a atenção
e a energia, né, nos seus aplicativos, ou nos seus sites, ou no seu conteúdo, ou na sua programação. Então, algo que eu li no livro também, no livro e em um artigo, é o seguinte, que as grandes empresas, né, que são chamadas as Big Techs, elas não programam, elas não programam aplicativos, elas programam pessoas, entende? Elas mexem na atitude e no comportamento, né? Elas estudam o cérebro primitivo das pessoas, né? Elas estudam as suas reações mais básicas, mais instintivas. E isso eles fazem com maestria. E a maioria que anda inconsciente cai nisso como um pato. E são presa fácil. E as grandes empresas ganham mais dinheiro com a nossa atenção do que com o nosso consumo de produtos. Então, a nossa humanidade ela é direcionada a consumir mais conteúdo, a consumir, e infelizmente sem propósito, né? No livro está dito que as pessoas sem notar, sem perceber, elas consumem mais do que aquilo que elas precisam. E isso causa frustração, causa desânimo, tédio, causa doenças como ansiedade, transtorno de atenção, depressão, pensamento acelerado, né, que é o TDAH, e muitas outras coisas, muitas outras doenças que até alguns anos atrás eram doenças menos faladas. Hoje praticamente virou natural alguém se dizer ansioso, né, não conseguir dormir bem, ter mudanças repentinas de humor, né? Então, deveria ser uma questão de saúde pública, mas a gente sabe que a atenção gera bilhões e bilhões de dólares, de reais. A atenção das pessoas, o consumo massivo de aplicativos, né? A interação e a atenção nessas plataformas geram bilhões, geram um dinheiro quase que infinito. E ninguém quer mexer nisso. Bom, mas falando sobre mim, o dia finaliza agora, né? Já passou das 9, então eu vou me desconectar aqui, descansar um pouco. Amanhã é domingo, a semana acabou hoje. Amanhã é domingo e como eu dediquei a semana passada, vou dedicar amanhã também. Ter um dia sabático, sem redes, desconectado, apenas desfrutando do dia e do que nós produzimos nessa semana. Dedicar o primeiro dia da semana para mim, para minha família, para meu descanso, né? Deixar a mente bem leve, bem descansada, porque a semana é puxada, tem muito trabalho pela frente e o primeiro dia da semana a gente dedica a Deus,
e a nós, tá bom? Boa noite.